de ti, Jesus, de ti, Jesus, nada vai me separar de ti. Prosseguimos então com a nossa programação. Abençoados nesse instante anterior pelo louvor, pela ministração de louvor, prosseguimos aqui falando hoje chamados para conquistar. Você sabia que Deus tem um chamado para a tua vida? Você não nasceu numa obra do acaso ou fruto do acaso, da existência humana. Não, você nasceu num plano de Deus. Você nasceu num plano de Deus. E neste plano de Deus para a tua vida, amado telespectador, de forma muito particular, muito íntima, pessoal, Deus planejou para a tua vida uma vida de conquistas, uma vida de vitória, né, pastor Daniel? Uma vida onde você possa avançar, conquistar, crescer, ter efetivamente vivenciar o sucesso. O nosso tema hoje, com respeito aqui a este contexto bíblico, falando da vida de João o Batista, não é? O profeta João Batista, a Bíblia diz que ele foi o último dentre os profetas, né? E ele recebeu de Deus um chamado, uma missão para conquistar. Conquistar o quê? Conquistar vidas. Conquistar, né, no sentido assim, espiritual da palavra, né? Ser um vencedor. Ele, apesar de ter sido degolado lá por uma mulher lá, até me fugiu o nome dela, né? Quando a filha dançou diante do rei e a mulher disse para a filha pedir a cabeça de João Batista, e isso aconteceu efetivamente, fisicamente, ele morreu e aparentemente parece que a sua vida foi uma vida de insucesso, de derrotas. Na verdade, olha o que Jesus diz, dentre ele é o último dos profetas e ele é o maior no reino de Deus, uma coisa assim. Jesus faz menção ao ministério frutífero e abençoado que João Batista realizou sobre a terra, não é? Pastor, nós somos de fato chamados para conquistar, né? Sem dúvida, pastor. Aqui ele diz assim, né? Muitos sofrem por não saberem quem realmente é. Eu quero dizer que a gente tem uma fase, e até agora nós estamos falando a centenas e milhares de jovens, que é uma fase de nossa vida onde o conflito ele fica assim, muito evidente. Que profissão eu devo seguir? O que eu vou ser da vida? O que vai ser da minha vida? Será que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida? Quer dizer, esse conflito natural que vem, que a gente faz até alguns testes vocacionais, de vocação, para descobrir. E João Batista, ele já tinha essa resposta. E é o interessante, é o gostoso, pastor Nildo, a gente saber assim, a pessoa que tem a direção de Deus, que tem a palavra, que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem aquela convicção. Ele já busca o quê? A mudança na sua vida. Opa, eu estou indo nessa direção, mas aqui não está legal, eu vou mudar. Eu vou buscar outra direção para a minha vida. E João Batista aqui, ele tinha esse chamado de Deus, essa convicção. E nós devemos buscar isso diariamente. Tem em si esse conflito, tem essa discussão, essa dúvida, o que ela vai fazer? Vai para os pés do Senhor. Senhor, o que vai ser do meu futuro? Senhor, o Senhor abre as portas para mim. Porque nós servimos a um Deus que Ele abre portas aonde não há portas. Ele faz acontecer
aquilo em teu favor. A palavra de Deus nos diz que Deus trabalha por nós, que Ele peleja por nós, que Ele trabalha por nós para quê? Para abrir as portas, para nos dar aquilo realmente, o que eu sou, o que eu quero, aonde eu vou chegar. E o nosso irmão aqui, o João Batista, ele tinha essa convicção. E no momento que foi lhe perguntado ali, que foi lhe indagado, foi o momento que ele disse assim, não, eu sou uma pessoa humilde, que eu não sou digno nem de atar as sandálias do Mestre, o Senhor Jesus, mas ele foi exaltado no reino de Deus. Ele foi exaltado nos céus. Por quê? Porque primeiramente ele usou da humildade. E quando nós somos humildes, a gente busca Deus, a gente chega à presença de Deus com humildade. Senhor, abre as portas. Senhor, abre os céus. Senhor, move as montanhas ao meu favor. E Ele faz tudo isso, pastor Gilberto. Isso é o Deus que nós servimos, é tremendo. Verdade. Certo? Os nossos sonhos estão sendo realizados. Por quê? Porque um dia nós chegamos à presença de Deus, nós buscamos a Deus e Ele começa a trabalhar em favor de nós. Os conflitos passam e o nome do Senhor é exaltado em nossa vida. Eu estou aqui ouvindo o pastor, né, falando as suas palavras, voltando um pouquinho, a esposa de Herodes, lá, Herodias, não é? Foi ela que deu ordem lá para sua filha pedir a cabeça de João Batista e assim aconteceu. Mas toda a problemática que nós vivemos no nosso dia a dia, não é? E que problemática é esta? São os desafios postos diante de nós. Sempre surgem as dificuldades, as adversidades, né? Que nós precisamos o quê? Ter esta convicção que teve João Batista, esta graça de Deus para superar, não é? Eu estava dizendo, né, no início do bloco, logo após o louvor, que nós fomos chamados para realmente vivenciarmos uma vida de conquistas, mas uma vida de conquistas de forma a transbordar, de forma abundante. Não é fazer uma conquista mínima e aí pronto, já se esgotou todas as possibilidades que eu haveria de alcançar. Não! Quando Deus faz uma promessa, faz um chamado a meu respeito, a seu respeito, a respeito dos homens, das pessoas, Deus, diz a Bíblia, Ele é poderoso para nos conceder muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito além do que pedimos ou pensamos. Então, o que Deus planejou, o chamado para conquistar de Deus na sua vida é ilimitado, é sobremodo extraordinário, grandioso, maravilhoso. No entanto, não é eu ficar deitado numa rede ou numa cama dizendo, bom, eu tenho um chamado de Deus para conquistar, vou aguardar o chamado de Deus, porque Deus é Deus soberano e tal, Ele vai fazer o milagre, as coisas vão acontecer e eu estando deitadinho aqui. Não é por aí, não é assim. Não é? Quando Deus falou para o seu povo lá no passado, olha, eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Olha que coisa extraordinária, pastor. Né? Deus fez essa promessa para o seu povo. Deus se dirigiu ao seu povo e fez esta promessa. Não é? Deus iria cumprir ou não iria cumprir essa promessa? Sim, Deus fez a promessa, Ele iria cumprir. Mas aí, qual era a postura que o povo tinha que assumir? Ficar lá no Egito? Não ia ficar lá no Egito. Deus deu diante do povo um desafio. Vocês precisam avançar do Egito e conquistar a terra. Não é? Então eles superaram lá a questão de Faraó. Deus trabalhou a favor do povo, enviou as 10 pragas, saíram em direção ao Egito. E todos quantos foram perseverantes, como Caleb e Josué, ou Josué e Caleb, entraram na terra, possuíram a terra, porque eram pessoas de fé, eram pessoas que vislumbravam o sobrenatural, a presença de Deus, o agir de Deus, vivenciavam a realidade das promessas de Deus.
não deixavam entrar a palavra num ouvido e sair do outro. Eles deixavam a palavra descer no coração e produzir fé, e gerar fé e confiança, convicção, certeza. Todos quantos fizeram parte da geração de Josué e Calebe entraram para possuir a terra. Uma vez no território, uma vez na região geográfica que Deus havia dado como promessa, feito promessa de que haveriam de possuir terra abençoada, fértil, o que aconteceu? O que precisavam fazer? Tomar posse, porque haviam habitantes na terra, haviam ali pessoas que residiam. Então o que eles tinham que fazer? Guerrear, vencer os inimigos, vencer as adversidades para que efetivamente isto acontecesse, a palavra se cumprisse. E foi isso que aconteceu, de fato. Então, meu amado, não é deitado numa rede, não é sem um preço a ser pago que nós vamos conquistar, que nós vamos chegar lá aonde nós desejamos chegar, não é? O apóstolo, ou melhor dizendo, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, é um texto que eu gosto muito, né? É um texto que eu gosto muito. Ele diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos empreendendo o quê? Uma carreira cristã, uma corrida, não é? Nós estamos espiritualmente envolvidos nesta carreira cristã, que não pode ser realizada com desespero, apavorados. Não, diz lá a orientação bíblica que é com paciência, com perseverança. Há pessoas, pastor Daniel, você sabe disso, com certeza, chegam na igreja hoje e no dia seguinte, literalmente falando, já querem que os seus problemas todos tenham sido resolvidos. Mas e se não foram resolvidos, ele diz: não vou ficar aqui, não é? Isso aí não adianta e tal, e desiste e volta para trás, Isto é falta de noção, falta de maturidade, falta de entendimento cristão espiritual, não é? Porque a orientação da palavra é que devemos correr esta carreira com paciência, porque num chamado de Deus para a vida de quem quer que seja, para a minha vida, a vida do pastor, a sua vida que nos assiste, é um chamado efetivo e de fato verdadeiro para conquistar, sermos conquistadores, né, pastor? Sem dúvida, pastor Leonildo. Eu sempre digo assim, em nossos sermões, em nosso trabalho na nossa igreja, se tem alguém que impede Deus de agir, é nós mesmos. Verdade. É a própria pessoa que ela impede o agir de Deus. É verdade. Sabe por quê? Eu vou à igreja, eu busco a Deus, eu estou ali, o Senhor, como homem de Deus, me abençoa. Quer dizer que se o Senhor me abençoou, Deus vai fazer. Mas vai fazer o quê? Ao seu tempo. E muitas das vezes as pessoas, elas confundem e dizem assim: não, eu fui, não aconteceu, não quero mais saber. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, que eu gosto muito do Espírito Santo, pastor Leonildo, eu vejo assim, a pessoa que ele tem o Espírito Santo, que ele tem a graça, ele já compreende. Se eu fui à igreja, o homem de Deus me abençoou, eu vou ser abençoado. Porque quem impede o agir de Deus é nós mesmos. Eu sempre digo assim, nada pode com você. Pode impedir de você ser abençoado, a não ser você mesmo. Agora, se você toma uma decisão, você vai tomar essa decisão e o Senhor vai te dar graça. O Senhor vai fazer acontecer aquilo que você não pode fazer. O que nós podemos fazer, nós fazemos, pastor Leonildo. Mas aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor diz assim: não, deixa que eu faço por você. E isso é o gostoso, isso que é o bom, né, pastor Leonildo? Verdade. Então, assim, nós vamos para mais um breve intervalo e na sequência nós continuaremos aqui com a programação.